Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira. Sextou. Espero que todos vocês tenham tido uma boa semana, uma semana segura, uma semana de paz nos seus lares, né? Porque lembrando, como sempre, nós não estamos presos, nós estamos a salvo, tá bem? Nesse momento a gente precisa obedecer todos os protocolos para poder ficarmos cada vez mais seguros. Rodrigo, boa noite. ONG Banco de Alimentos já está aqui. Luciana, vou convidá-la. Minha mãe também entrou. Oi, mãe, boa noite. Vou convidar a ONG Banco de Alimentos com a dona Luciana agora. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Hoje um assunto... Olá! Oi, Tudo prazer, bom, Luciana? Prazer. prazer. Nossa, que bom ter você aqui com a gente, né? Obrigada pela oportunidade. Imagine, nós do Formiguinhas estamos assim, hoje a gente está falando que o formigueiro está alvoroçado, estava todo mundo esperando para essa live acontecer, para a gente poder bater um papo. Eu, Luciana, eu tenho 40 anos de idade, mas eu estou na publicidade e comunicação desde os 18 anos, né? E no final da década de 90, quando eu comecei na carreira na publicidade, algo que sempre chamou muito a minha atenção foi o banco de alimentos. Verdade? Sim, eu, como roteirista, escrevi muitos conteúdos para eventos, muitas palestras no início da minha carreira. E o banco de alimentos sempre foi case em muitos eventos. Sim. Aí, em Pernambuco? Não, isso quando eu morava em Maceió, Alagoas. Eu nasci em Recife, fui para Maceió, Alagoas, fiquei lá até os meus 20 anos e estou aqui em São Paulo desde 2003. Ah, entendi. Eu acho maravilhoso. Olha só, Formiguinhas Oficial já está aqui. Oi, amores, boa noite. A nossa dinâmica, Luciana, vai ser o seguinte: a gente vai ter a nossa conversa, o nosso bate-papo, né? Os amigos entram, fazem perguntas também, então a gente fica batendo a bola entre nós, lendo as perguntas dos amigos. Como eu falo para todo mundo que a gente convida, Luciana, me ajudem a ler essas letrinhas pequenas que elas embaralham, porque eu tenho dislexia, então às vezes eu fico assim, opa, embola tudo. Mas vamos começar o nosso papo. Então, essas lives, Luciana, começaram no início da pandemia com o objetivo de conectar as pessoas do universo da comunicação, da criatividade, as pessoas da economia criativa, para que a gente pudesse trocar conteúdo aqui, o entrevistado, eu e os amigos, e as pessoas que assistam sejam impactadas com isso e reverta esse impacto em doações. Esse é o objetivo dessas lives. As lives do Feito Formiguinhas, tá bom? Tá ótimo. Então hoje a gente vai bater um papo, eu vou logo começar mostrando para as pessoas que estão entrando aqui que ainda não conhecem. Esse aqui é o Feito Formiguinhas, um grupo de amigos, pessoal que vem trabalhando muito, muito nessa pandemia. A Luciana sabe como funciona, é um trabalho de dia a dia. Não imaginem que é só no dia das entregas. Todos os dias, Luciana, de domingo a domingo, chuva, sol, eles estão aqui. As formiguinhas estão unidas. Porque com apenas R$ 41,70, você consegue alimentar uma família de 5 pessoas por 10 dias. É um número muito representativo. Então esperamos que as pessoas hoje, através do nosso bate-papo, falando sobre essa iniciativa linda. Gente, eu fiquei super emocionado quando a gente conseguiu. A Elis falou para mim, vamos fazer a live com a Luciana. Porque desde 98 eu conheço o Banco de Alimentos. Que coisa linda. Viu? Nossa, gratidão. Muito bom. Então, eu já vou começar com uma pergunta. Quero que você se apresente, Luciana. Fale para as pessoas que estão aqui quem é a Luciana, quais os anseios da Luciana e de onde surgiu essa iniciativa maravilhosa chamada Banco de Alimentos. Bom, começar pelo meu anseio. O meu anseio é que a gente tenha um mundo sem fomes. Esse é o meu anseio, sempre foi meu anseio, desde pequenininha, desde
Desde pequenininha mesmo, quando eu rezava para Deus não ter fome nem guerras no mundo, desde muito pequenininha. Eu fiz economia, sou carioca, eu sou economista de formação, né? Nasci no Rio de Janeiro, num bairro maravilhoso chamado Gávea. Eu vivia numa casa maravilhosa também. Eu sempre fui muito ligada à natureza, assim, então sempre o céu, as montanhas, tudo aquilo sempre mexeu muito comigo, né? Mas tinha aquela pobreza ali do lado, né? Da minha casa, que era a Rocinha. E, enfim, aquilo sempre me chamou a atenção, né? Parecia que eu tinha um imã, assim, sempre que eu saía na rua, eu sempre via aquelas pessoas com aquele olhinho pedindo alguma coisa. E eu entrei para a faculdade, né? E descobri que aquela pobreza não se restringia apenas ao bairro em que eu morava. Ela era um fenômeno brasileiro, né? Mas mesmo assim, eu não tive essa orientação, não existia terceiro setor, não existia esse olhar dentro da faculdade para a gente ter enfim, esse tipo de atitude, né? Mas aquilo sempre reverberou dentro de mim, né? Quando eu era jovem, eu imaginava que aquelas fomes todas eram porque nós éramos um país muito grande, difícil de ser administrado. A gente sempre quer pensar o bem, né? E aí eu fui vendo depois que não era nada disso, que está tudo nas nossas mãos. Somos nós mesmos que criamos a realidade à nossa volta. E eu já fazia coisas dentro da minha alçada, já doava comida no Natal, na Páscoa, né? E depois eu ficava uma semana doente, depois que eu passava por aqueles abrigos, que eu vi tanto sofrimento, né? E eu nunca entendi por quê. E aí eu tive um diálogo comigo mesma, me perguntei se eu ia só continuar pensando, se ia fazer alguma coisa a respeito. E aí, naquele momento, eu fiz uma escolha, eu resolvi me colocar a serviço de um bem maior e eu criei o banco de alimentos. Por que banco de alimentos? Porque como economista, né, a primeira lei da economia é que você investe o que você poupa, né? E na época que, há muitos anos atrás, não existiam bancos, então, se você queria investir em alguma coisa, você tinha que realmente poupar aquelas moedas para poder investir. Então, poupança era igual a investimento. E eu resolvi investir em gente, poupando comida. Por isso que veio a ideia de banco de alimentos, né? Depois eu descobri que tinha outros bancos de alimentos no mundo até, mas quando eu fundei o meu, eu não sabia. É, assim, por que comida? Porque primeiro que a fome uma metáfora universal de carência, né? A gente tem fome de muitas coisas. E por outro lado, a gente desperdiça tudo, desperdiça e principalmente comida, né? Mas um terço de tudo que é produzido no mundo vai parar no lixo. Hoje muita gente fala sobre isso, mas há 22 anos atrás muita pouca gente falava. Graças a Deus hoje muito mais pessoas falam e eu acho que a tendência lógica é se falar cada vez mais a respeito disso, né? Então, assim, a gente, por um lado, tem muitas fomes e, por outro lado, a gente desperdiça muita coisa, né? Então, o alimento, um terço, tudo vai parar no lixo, né? Mas se a gente desperdiçar água, tempo, principalmente dinheiro público também, né? Que a gente paga muito Uhum. impostos, o dinheiro não chega onde tem que chegar. E eu sempre, então, trabalhei de acordo com o que eu fiz o que eu penso, né? Eu externalizei como eu sou por dentro. E agora, em dezembro, eu acabei escrevendo um livro chamado Inteligência Social, Perspectiva de um Mundo Sem Fomes, justamente para trazer essa reflexão, que eu me pergunto assim, mas escuta, o que é... Você conseguiu! Que legal! Nossa, que legal, que legal! Ai, que legal! Gente, ó, Eu não desculpe eu sei. lhe interromper, eu não queria lhe interromper, eu queria só Ai, que legal! mostrar. Gente, pra vocês terem, se vocês acreditam em sincronicidade, essas coisas, a gente, quando tá fazendo aquisição de produtos através da internet, tá levando muito tempo para entrega, porque a demanda tá muito grande e os quadros estão menores. Então eu comprei algumas coisas na minha casa que levaram 20 dias para chegar. Gente, eu comprei esse livro e ele chegou do dia para noite. Eu não acreditei quando ele chegou. Nossa, Ele é muito chegou legal! justamente porque eu estava esperando, justamente na sua live, para falar: ó, pegou, já dei uma lida nele, ele chegou ontem. Nossa, eu não sei por que cargas d'água, que eu achei que você estava ainda em Pernambuco. Eu não sabia que você estava do meu lado aqui, do ladinho, né? Senão eu teria feito até chegar nas suas mãos, enfim. Mas que legal.
Obrigada. Mas então, eu escrevi esse livro porque, francamente, o meu motivador final foi não aguentar mais ler o Globo, que eu moro em São Paulo, mas eu assino o Globo do Rio de Janeiro por motivos emocionais, né? E ver criança morrendo com bala perdida. Não aguento mais, eu Uhum. não aguento mais. E aí eu acabei escrevendo esse livro para falar assim, gente, mas o que que falta, né, para esse país tão maravilhoso, tão rico, né? Não, realmente não diminuir essas fomes, né? E aí eu tenho essa tese sobre que falta inteligência social, né? E eu explico que meu jeitinho, né? Eu faço uma reflexão sobre o que vem a ver inteligência, o que vem a ser inteligência social pela minha visão. Então, eu acho que está tudo, como eu escrevo no livro lá, né, interconectado. Né? A gente tem que mudar esses paradigmas econômicos, políticos, sociais, educacionais. A gente precisa realmente virar o jogo. E eu falo que a maior inteligência realmente é fazer o bem. Né? Eu só não escrevo que é fazer o que é o amor, né? Mas eu acredito piamente que a maior força do mundo, que move o mundo, a maior força do mundo realmente é o amor. E se você entende um pouco de física quântica, etc., né? O que vibra, o sentimento que vibra mais é o amor, né? Ele tem Uhum. um alcance enorme, né? Em termos de energia e tudo, ele E realmente um magnetismo, e um magnetismo absurdo, né? Que ele vai atrair aquilo que você está é, emanando. ele realmente cura, né? Existe Uhum. todo. Eu estudei antroposofia há muitos anos também, eu sempre fui uma pesquisadora, né? Eu sempre quis entender como é que as coisas funcionavam. Então, eu acho também que a gente precisa fazer o que é bom para o ser humano. Então, a sociedade tinha que se preocupar em fazer bem para o ser humano. E, assim, eu acho que a educação, ela realmente é muito importante, ela é fundamental, ela é revolucionária, transformadora, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se preocupar também com a política. Porque não adianta, se a gente não tiver uma boa política, a gente não vai ter uma boa educação. A gente sempre vai ter Uhum. gente fazendo um grande esforço, como nós, mas não vai ver toda aquela estrutura, isso não vai fazer parte da estrutura, da infraestrutura do país, que tem que fazer. Então a gente precisa realmente pensar em tudo ao mesmo tempo, está tudo conectado mesmo, né? Então, na política, na economia, enfim, tudo. Só que hoje, na minha opinião, a gente se encontra, onde a gente se encontra, basicamente pela política, realmente, né? E pela sociedade que deixa que isso aconteça. Então, quando eu fundei o Banco de Alimentos lá, 22 anos atrás, depois desse diálogo, que ainda demorei um ano para pesquisar e depois para, enfim, conseguir meu CNPJ, foram outros anos, outros meses ali esperando. Mas, assim, a ONG já nasceu com esse DNA, desde sempre, né? Eu sempre achei que a gente só vai acabar com a fome na hora que a gente mudar a forma como a gente está no mundo. Por isso que eu acabei escrevendo o livro, gente, 22 anos de carreira e a gente ainda vê as fomes crescendo cada vez mais, não pode, né? O que que Sim. acontece? Então, e a própria economia hoje, ela é fruto da nossa política, né? Então, eu acredito em tudo isso, em fazer o bem. O bem, um dos sinônimos do bem é eficiência, né? Então, acho que a gente precisa ser uma sociedade mais eficiente, mais evoluída. É, Quando você está falando, eu vou mostrando aqui o site, que eu muito acho bacana, incrível, muito bacana. maravilhoso. Ó, deixa eu voltar para os amigos aqui. Feito Formiguinhas falou, ó, o amor não tem contraindicação, né, Luciana? Exatamente. O amor não tem contraindicação. Por isso que as pessoas falam, quando eu falei assim, nossa, a maior inteligência é o bem, as pessoas vão fazer aquela pegadinha, mas o que é o bem? O bem é relativo, né? Eu coloquei, gente, o bem é aquilo que não tem contraindicação, né? O maior bem é aquilo que não tem contraindicação. É claro que às vezes não existe um bem absoluto, vamos fazer a melhor escolha, pelo menos a melhor escolha, né? A que traga um maior bem. É isso que a gente tem que seguir. Luciana, eu estava escutando outro dia um podcast que se chama Desobediência Produtiva, do Ivan Moré. E ele estava entrevistando, não entrevistando, porque é um bate-papo, com o Rony, da Reserva. Hum, E quando eu estava escutando, aí o Rony falou assim, olha só, pessoal, eu fui fazer uma viagem para o Ceará, numa cidade muito pequenininha, e lá a gente estava financiando uma escola.
E aí, quando eu estava voltando da escola, eu dei carona para um dos rapazes da comunidade que era o nosso guia. E eu comecei a falar para ele que estava muito empolgado em montar a escola, que era isso, que era aquilo, que ia ser incrível, que tinha que trazer educação para as crianças daquele lugar. O rapaz olhou para ele e falou assim: você sabe por que as pessoas vão na escola? Aí ele olhou pro cara e fez: para aprender, para ampliar os mundos e tal. Aí ele falou: não, Rony, as crianças vão na escola aqui para comer. E foi aí que o Rony disse que teve um estalo. Putz! Então, eu tenho duas fomes, como você fala. Eu tenho a fome do saber e eu tenho a fome do alimento. Foi aí que o Rony se hackeou os processos que ele tinha e fez aquela um P4, desculpe se eu falar errado, gente, mas é um P4P. Você compra um produto da reserva, é um P5P, né? Isso, um P5P. Você compra um produto da reserva e doa 5 pratos de comida. Isso. A gente complementa pratos de comida, porque a gente não faz o prato, a gente doa o Uhum. alimento para entidades assistidas, elas recebem esse alimento, cozinham, preparam e servem, né? Então a gente diz que a gente complementa refeições, mas são 5 pratos complementados com cada produto vendido Da da reserva. reserva. E aí ele citou você no exemplo. Isso eu estava escutando outro dia, e as ações de formiguinhas, aí eu, gente, alguma coisa, o universo conectando, e hoje a gente está conversando aqui. Que legal, que legal. É, eu brinco que eu fui uma desobediente civil, né? Que todo mundo dizer que eu ia ser Uhum, presa. Não foi fácil fundar o banco de alimentos, porque realmente eu quebrei paradigmas, né? Ninguém doava comida. Pra você ter uma ideia, Hugo, quando eu resolvi fazer o banco de alimentos, fui prospectar doadores e receptores, né? uhum, Receptores não faltou, jorravam pessoas precisando de comida, né? E aí, quem ia doar o alimento? Então, eu mandei 400 cartas para a indústria, eu recebi 5 cartas dizendo boa sorte, né? Então, no começo, tudo que eu doava era hortifruti, que eu consegui uhum. realmente falando com microempresários, tipo aqueles os donos de barraquinha de mercados municipais, né? Sim. Cada um deles é um microempresário. Então, no começo, eu só doava hortifruti, vindo deles, né? Eles acreditaram em mim e começaram a doar. Muitos deles já tinham passado fome, muitos imigrantes, pessoas mais humildes, né? E, gente, a comida vai para o lixo, não faz sentido nenhum, né? Então, eles acreditaram. Desde o começo, eu sempre convidei todos a conhecerem o nosso trabalho, virem na sede e entregar junto, né? Eu sou auditada desde o começo também, que eu acho isso importante para dar confiança para os investidores sociais. Então, eles acreditaram, mas eu não desisti. Eu queria ter uma indústria também, né? E aí, a Uhum. primeira que eu consegui foi a Vic Bold, que doava pães, né? Mas, na época, ela tinha medo também, não queria que a gente mostrasse a proveniência do produto. A gente tinha que usar luvas, tirar da embalagem da Vic Bold, colocar numa embalagem neutra e colocar lá a data de validade, os ingredientes, assim, todo cuidado para não perder aquele pão. A gente não podia identificar o doador. Isso se chama descaracterização, não é? E aí depois eu não desisti. Aí eu consegui a Danone, que foi a primeira. Nós fomos os primeiros no Brasil a receber doações da Danone. E aí eles deixaram. Eu falei, gente, é muito importante a gente dizer que a gente faz, né? Uhum. E eu criei uma forma muito bacana, criativa, de nos proteger, né? Que foi pegando para nós, para o Banco de Alimentos, a responsabilidade do alimento doado. Então, todo mundo que doa fica com recibo, né? Então, fica com recibo lá. Por exemplo, o fornecedor de batata doou 100 quilos de batata. Se eu for em 5 entidades, deixar 20 quilos em cada entidade, a gente também tem um recibo daquela entidade que recebeu os 20 quilos de batata, que conferiu que está perfeito para o consumo. Então, eu guardo os recibos desde o primeiro dia de Que transação. incrível. Nunca tive problema nenhum, né? Graças a Deus. E a gente teve uma boa notícia, né? Que, enfim, veio pela pandemia, mas chegou. Há 3 semanas atrás saiu a lei, né, que exime de responsabilidade civil e criminal dador de boa-fé de alimentos. Finalmente veio, Finalmente, depois. mas veio. Esperei 22 anos para ver esse dia chegar, né? Mas ele chegou. Era a Chegou. minha próxima pergunta para você, Luciana, que era o seguinte: Sim, algumas pessoas não sabem e vão ficar sabendo quando essa lei já caiu. Graças a Deus, uma das leis mais
Desculpe falar, a manha fica aí, ela briga comigo quando eu falo palavrão ou bobagem que ela assiste. Mas uma das leis mais bobas e mais ridículas era essa, que o empresário não poderia doar alimento, né? Porque se o doador, se alguém que recebe, o receptor, adoece alguma coisa, ele poderia ser responsável civil criminalmente, não é isso? Exato. Fala um pouquinho para as pessoas, que pode ter gente aqui que não sabe. Na realidade, Hugo, era assim, né? Não é que existia uma lei proibindo. Não existia uma lei que defendesse isso. Então, assim, ninguém queria doar. Todo mundo com medo, mas a gente não pode viver com medo. A gente tem que. Chega uma hora que a gente também tem que fazer alguma coisa a respeito, né? Como eu disse, eu encontrei uma forma de fazer. Uma vez eu estava lá na ONG, né? Toque, 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 quem é? É a Anvisa. Nos descobriram. O que vocês estão fazendo aí? Doando comida? Como é que vocês fazem e tal? A gente explicou tudo. E naquele dia surgiu uma coisa, daquele encontro, né? Surgiu uma coisa muito bacana que foi normas, né, de boas práticas de doação de alimentos. Assim, já começou a ter normas de boa prática de doação de alimentos, assim, e as pessoas têm que pelo menos seguir para tentar para doar, né? Mas nunca foi a responsabilidade civil criminal estava lá. Então todo mundo ia receber algum tipo de reclamação e sofrer um processo criminal. Isso só acabou com essa lei que foi promulgada 3 semanas atrás. Mas foi promulgada, mas ainda não está efetivada, né? Tem um tempo para ser efetivada. Mas é isso que acontece, mas isso nunca nos segurou. Inclusive, né, eu estou na estrada há 22 anos, né? Mas já existem há alguns anos bancos municipais, bancos de alimentos municipais também, que trabalham com agricultura familiar, né, para reverter para merenda escolar. Já também recebem doações enfim, de excedente de alimentos. Não existia realmente uma lei que protegesse a todos, porque eu sempre falei, gente, a hora que essa lei for promulgada, para que servem as leis? Para a gente viver melhor, né? De uma forma mais inteligente. Então, isso é muito bacana porque ela vai atingir a sociedade como um todo. Então, a tendência é que todo mundo passe a doar muito mais, não fique restritos a um ou outro que está fazendo esse trabalho já há algum tempo, ou os bancos municipais de alimentos, né? A gente tem um projeto de fazer franquia social. A gente sabe que só em São Paulo, por exemplo, seria necessário mais de uma centena de bancos de alimentos. Seriam muito bem-vindos, né? Imagina no Brasil como um todo. Não faz sentido nenhum a gente jogar fora. 1/3 de tudo que é produzido no mundo vai parar no lixo. Aqui no Brasil não é diferente, né? A quantidade é muito grande também. E nós temos 52 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar, se não sabem que vão ter que comer em quantidade e qualidade na próxima refeição. E é certo que com essa pandemia esse número aumentou muito mais, né? Com certeza absoluta. Então, gente, eu converso. Vocês podem imaginar o que é não ter o que comer? Vocês podem imaginar o que é não ter o que comer para os seus filhos, não ter o que dar para os seus filhos se alimentarem? Essa é uma realidade que não está distante de nós e ela é presente no Brasil. Quando as pessoas falam que a gente saiu do mapa da fome, eu subo pelas paredes. Eu falo, meu Deus do céu. Isso aí é o seguinte, né? É que, na realidade, existe uma pesquisa, mas todas as pesquisas elas são baseadas em modelos, né, em premissas. Então, a premissa para saber pela FAO se um país está no mapa da fome ou não é ter mais do que 5% da população sofrendo fome, insegurança alimentar aguda. É aquela insegurança alimentar que a pessoa realmente fica esquelética, biafra, né? Só que insegurança alimentar moderada, leve, fome oculta. Então, tem uma série de pessoas que estão aí nessa crianças que só comem na escola e, às vezes, elas são subestimadas nas pesquisas porque têm acesso ao alimento, né? Porque segurança alimentar é ter acesso ao alimento, mesmo que seja em escola, mesmo que seja dentro do refeitório da empresa que você trabalha. Então, assim, na realidade, assim, a insegurança é muito maior do que o que se diz, né? Sabe o que eu falo, Luciana? Eu costumo falar para as pessoas que você não pode subjugar e falar que a fome, que a fome não existe, entre aspas, não existe. Eu falo, a fome está na tua janela, está até onde você consegue enxergar. Se você enxergar na sua janela, você olhou a sua janela, você vai enxergar a fome.
Exatamente. Você sabe, você estava falando da lei, né? A lei Uhum. ela não era promulgada por ignorância, como muita coisa acontece por ignorância, né? Na minha opinião, a ignorância promove muitas fomes, né? Mas, assim, tinha um motivo estúpido, na minha opinião, que era esse. Ah, se você doar e alguém passar mal. Ah, quer dizer que todo mundo que está pegando comida lá do lixão, que está pegando comida da lata do lixo também, que a gente vê toda hora, é só passear pela Paulista, é só passear aqui pelo centro de São Paulo, no Rio de Janeiro, a mesma coisa, acho que todas as capitais, enfim, as pessoas literalmente pegando comida do lixo para comer, tudo bem. Isso é hipocrisia, né? Isso é hipocrisia e ignorância. Então, essa lei, ela finalmente chegou pelo Fernando Collor de Mello, que é uma coisa assim impensável, mas ela chegou, né? Eu lembro que há um ano atrás, eu não sei quando, né? Eu vi alguém do governo falar que não existia fome no Brasil, né? Isso saiu no jornal, na Globo News. Eu liguei para lá, eu liguei, né? E me colocaram no ar. Eu falei, não, tem fome, tem muita fome, né? Para aí você ver como a nossa política, eu não estou falando de, de Bolsonaro, não estou falando, não estou entrando nessa seara, porque também escrevo lá que para mim política é gestão. A gente tem que realmente fazer escolhas inteligentes, ser eficiente, enfim, em qualquer área que a gente esteja atuando, né? Mas a desinformação é muito grande e os privilégios são muito grandes também. Então a gente tem que dar uma injeção cavalar de Brasil. A hora que a gente tiver escolas onde todo mundo possa ir, hospitais onde todo mundo possa ir, eu vou achar que a gente está vivendo numa situação legal, né? Hoje não, hoje realmente não. Olha o que o Roberto escreveu aqui, ó. As pessoas não têm noção da fome que existe aqui em São Paulo. É de cortar o coração. Se você for no centro de São Paulo à noite, a gente foi fazer um trabalho, viu, Luciana? Onde a gente teve que cruzar o centro de São Paulo em vans. As pessoas, as calçadas estão todas tomadas. As pessoas batem na porta. É doação, é doação. É um ponto de. Se tem uma pessoa, gente, passando fome, isso é inaceitável. Uma Inaceitável. pessoa. Uma pessoa. Imagine muitas, muitas. É, Aí, eu você costumo sabe, falar também uma coisa, Lu, que a gente tem três tripés que compõem a sociedade, né? É o Estado, a iniciativa privada e nós, civis, né? População. Se o Estado não faz o papel dele, cabe nós cobrarmos. Mas cada vez mais eu vejo a iniciativa privada se unindo com os civis e assumindo o papel do Estado. você sabe uma coisa, Hugo? Quando eu fui fazer o banco de alimentos, várias pessoas diziam que eu era louca, depois te conto essas histórias, mas muita gente mesmo. Teve uma pessoa que falou para mim assim, uma pessoa cultíssima, que produtor teatral. Nossa, você está fazendo um desserviço social porque a gente vai pagar muito imposto. Eu falei assim, escuta, a gente paga muito imposto, mas as coisas não acontecem. Tá tudo aqui, ó, nas nossas mãos. A hora que a gente começar a agir, todo mundo, né? As coisas realmente mudam. E eu acredito piamente nisso, tanto como eu te falei, eu vivo dentro desse modelo, né? E eu queria contar uma coisa para você muito interessante. Eu estou na estrada há 22 anos, né? Em 22 anos, nós entregamos 8 milhões e 200 mil quilos de alimentos. Só que veja você, seguindo o que você está dizendo aí, né? Nos últimos 3 meses, sem contar julho, né? Mas março, abril, maio e junho, né? Já dentro da pandemia, abril, maio e junho, nós doamos mais de 3 milhões de quilos de comida e impactamos 700 mil pessoas, ou seja, em 3 meses nós doamos 40% de tudo que a gente doou em 22 anos. Mas por que isso aconteceu? Primeiro porque a gente estava lá, né? A gente estava lá, a gente foi buscar, a gente se apresentou, a gente se apresentou para as pessoas que estavam doando cestas, né? Que as formiguinhas também foram beneficiadas e contempladas com as nossas cestas, né? Mas Sim. só aconteceu porque a sociedade civil parece que acordou. Né? É por isso que eu digo assim, gente, eu espero que a Covid tenha sido um divisor de águas, né? Porque as fomes foram expostas, né? E não só os empreendedores sociais, mas também as indústrias, as empresas perceberam o papel que elas têm. Eu costumo dizer que tem muitas empresas, né, que têm o seu PIB maior do que muitos países. Elas têm obrigação de dar o seu quinhão para a gente ter uma sociedade mais evoluída. Quem é que ganha uma sociedade com tantas fomes? Um grupo cada vez menor.
né? Mas isso não é inteligente, isso é desinteligente, né? Porque a longo prazo a nossa nação pifa, porque a gente não vai conseguir nem competir com as pessoas que estão lá fora trabalhando, né? Desenvolvendo a sua ciência, sua tecnologia, com um custo de mão de obra mais barato, quer dizer, estão lá evoluindo e a gente está andando para trás, né? Então, assim, os desafios do nosso tempo, do século XXI, são outros. Há 100 anos atrás, ninguém se preocupava com lixo. Hoje é fundamental se preocupar com lixo, né? A gente sabe que até 2050, se a gente não fizer nada, vai ter mais plástico do que peixes no mar, né? Uhum. Coca-Cola sozinha, que é a nossa maior poluidora, e eu estou falando sem raiva, eu estou falando só com racionalidade, né? A Coca-Cola sozinha, ela tem lucros trimestrais de mais de US$ 1 bilhão. Ela sozinha poderia fazer muita coisa, Muita coisa. né? Bancos, enfim. Quanto a gente não poderia fazer para melhorar a nossa sociedade, né? E todo mundo ganha. Por exemplo, você falou em economia criativa, né? Outro dia eu estava num webinar e uma pessoa que vai para a ONU, etc., estava falando no poder da economia criativa. Me contando lá que todo mundo tem que, enfim, reciclar seu lixo, tomar conta, né? Eu concordo plenamente, etc. e tal, mas aí eu falei para essa pessoa: você sabia, está aqui no livro, quer dizer, não falei por mal, né? Mas você sabia que no Brasil, né, 56,4% da população ganha até R$ 2.000 por mês, família. Família tem geralmente uma média de 4 pessoas, lá no Nordeste muito mais, né? Então, famílias, classe D e E, ganha no máximo 2.166, 56%. A classe C, que é 27%, que ganha de 2.166 a R$ 5.000, é 27%. Essas duas classes juntas são quase 85% da população do Brasil. Uhum. Imagina se todo mundo entrar no mercado, começar a consumir, todo mundo começar a consumir de uma hora para outra. E essa situação também se repete em outros países como Índia e outros países também. Ou seja, a gente tem que repensar tudo. Quem consome está consumindo muito, quem não consome está, enfim, não consome, tem muitas carências. Uhum. A gente tem que realmente repensar tudo. O lixo, hoje, é uma questão que a gente não pode não olhar. A gente não aguenta mais a nossa pegada ecológica, né? Hoje o planeta não se consegue regenerar em um ano de tudo que é tirado dele. Ele não consegue mais se regenerar, né? Então, assim, eu costumo dizer que a maior riqueza de um país é o seu meio ambiente e os cidadãos que moram nele. Então, a gente faz parte da natureza. Como a gente não preserva a natureza? Você sabe que ontem me mandaram um filminho na Lagoa Rodrigo de Freitas. Uma pessoa chega assim perto de uma árvore, tem ali um buraquinho e ela se aproxima e são duas araras, né? Aqui na Vila Madalena, um filho de uma amiga minha que mora na Vila Madalena, ele mandou um filminho também, saguizinhos entrando ali na casa dele. Então, gente, por que a gente não pode conviver de uma forma mais harmoniosa entre nós todos, né? Preservar em vez de destruir, né? Exato. E ainda vou um pouquinho além do que você está falando. Você está falando de equilíbrio de meio ambiente, o alimento comum a todos, e eu ainda falo mais, gerenciado e administrado por processos femininos, com mulheres líderes. Porque esse caos que a gente vive só demonstra que o patriarcado já está falido há muito tempo. E a gente vem debatendo isso, que o feminino, aliado a homens que entendam seu lugar de fala, que a posição, que o feminino tem um outro olhar sobre o mundo, um outro olhar humano, e sim que as mulheres juntas, com força, elas conseguem suplantar esses desafios. Posso mostrar um filminho aqui? O Por de como favor. doar? Que eu achei tão bonitinho esse filme, lindo. Gente, o Senna está falando aqui, a gente está debatendo os assuntos, né, que permeiam o banco de alimentos, as necessidades, as carências, só que tem esse filminho aqui que fala como ajudar. Vamos dar uma olhadinha nele. Como ajudar na luta contra a fome? O Programa Alimentar Mundial da ONU, WFP, vem alertando que a pandemia do Covid-19 pode dobrar o número de pessoas em situação de fome aguda no mundo até o final de 2020. No Brasil, calcula-se que cerca de 52 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar, aguda, moderada e leve.
Criada em 1998, a ONG Banco de Alimentos trabalha para reduzir o desperdício de alimentos na indústria e no comércio e distribuir o excedente para instituições sociais. Desde março, ela vem ampliando sua atuação devido à pandemia do Covid-19. Além do trabalho de colheita urbana, passou a entregar cestas básicas e cartões de alimentação aos mais atingidos pela crise. A pandemia vai terminar eventualmente, mas suas consequências podem se provar mais devastadoras que a própria doença para os países mais pobres. Por isso é importante que iniciativas como a da ONG Banco de Alimentos continuem sendo apoiadas. Veja como doar e ajudar o trabalho da ONG Banco de Alimentos. www.bancodealimentos.org.br. Lindo, lindo, lindo esse filme. E lembrando que a gente não espera, Luciana, que a gente volte para o novo normal, porque o normal não prestava, viu, gente? Esquece. Não, Esperamos o novo normal, não esquece. Esquece. E é verdade, assim, por exemplo, você falou das mulheres, né? Eu acho engraçado, porque o livro, ele fala de assuntos até densos, né? Mas eu acho que o olhar dele é feminino, a começar pela capa, né? Então, por exemplo, aí eu falo sobre o déficit público, né? Que é uma coisa que não deveria existir, né? Significa que o Estado está sempre gastando mais do que ele recebe, não sabe administrar bem o nosso dinheiro. Isso traz consequências terríveis para nós todos. E, por exemplo, agora a gente está gastando o que a gente não... Eu falo a gente que eu sou brasileira, né? Estou lá fazendo as contas, não sou responsável pelo Orçamento do Brasil, mas faço parte do Brasil. Então, a gente está gastando o que a gente não tinha para gastar, né? A gente todo aquele trabalho para economizar para a Previdência já foi tudo embora, né? E a gente vai voltar, isso aí vai voltar para a gente mesmo, né? Então, assim, eu gostaria muito que esse livro fosse muito estudado em escolas, Deve. para as pessoas entenderem realmente, né, como é que é o nosso Brasil, quais são as formas, como é que a gente pode resolver essas formas, porque as escolas, elas são segregadas, né? Os alunos das escolas privadas, muitos não têm nem noção do que realmente é o Brasil, vivem em bolhas, né? E isso é muito ruim, porque a gente desperdiça o talento deles, a vida deles, que eles poderiam fazer por nós, fica ali desperdiçado, porque eles não são educados a ter um outro olhar, são educados a se proteger, casarem, trabalharem, mas enfim, de ir lá e trabalhar para o coletivo, né? Como a gente precisa hoje em dia. E eu estava vendo no jornal hoje, né? Hoje o país está lá, o país perde mais de 716 mil empresas, pequenas empresas, né? Nesse período. Então, assim, a situação vai permanecer, as consequências do que a gente está vendo vai permanecer. Espero que a gente aprenda alguma coisa com isso, porque senão não vai ter valido a pena, né? Então, a gente tem que aproveitar crises para crescer, para evoluir e aprender as lições que a gente tem que tomar, né? Então, eu espero realmente que a gente aprenda bastante coisa nesse período. Deixa eu ler um trechinho desse livro maravilhoso que chegou eu pensava que não ia chegar antes da live. Meu Deus, olha só. Gente, vou ler um trechinho aqui, tá? E a minha dislexia vai me ajudar. Não vou me enrolar. Sempre entendi a fome como metáfora para todo tipo de carência. Temos fome de comida, de justiça, de amor, de transporte, de moradia e de educação. Tudo isso é fome. A fome é plural, né? A fome é plural, gente. Me emocionei. Mas é isso, e não sem necessidade nenhuma, porque a gente é muito rico, né? Então você vê, eu até coloco no livro, né, os exemplos de corrupção, o que é desviado daria para fazer um trilhão de coisas, né? E engraçado que eu até recortei no jornal hoje uma coisinha aqui para mostrar para vocês também, né? É uma coisa boba, não é boba, mas assim, tá no jornal de hoje, uma coisa que a gente vê todos os dias, né? Então eu vou ler para você também. Sem salários, funcionários de hospitais passam necessidade. Mãe de 3 filhos, técnica de enfermagem, deixa de trabalhar por falta de vale-transporte e depende da caridade de amigos. Aí você lê aqui a reportagem, aí ela disse que ela estava lendo, que ela estava vendo televisão, e ela diz assim, quando eu vi, não ouvi, quando eu vi pela televisão os 8 milhões em dinheiro, pensei, o meu salário estava ali, entre aquelas cédulas.
é uma verba que seria usada para pessoas inocentes não morrerem e para a gente se alimentar. Ela fala de um desvio que teve aqui na Secretaria lá de Saúde do Rio de Janeiro, e eles estão com salários atrasados, né? Então, isso tem que acabar de uma vez por todas. Essa corrupção, esse desvio de dinheiro, isso não é ter inteligência social, isso é péssimo. Por isso que eu falo que as coisas vêm juntas. Então, a educação tem que melhorar? Tem. A corrupção tem que acabar? Tem. E a gente tem que fazer isso ao mesmo tempo, né? Porque se a gente não acabar com esse olhar, essa má administração, a gente nunca vai conseguir ter o lado bom, né? Aqui. Vai ter sempre um ralo que vai escoando dinheiro, né? Então, assim, essa inteligência que eu queria que fosse discutido, o que significa inteligência social, né? Uhum. E os alunos, né, os jovens, terem um ideal de ir lá para o governo e fazerem maravilhas. Que absorvam, né? Esse Com discurso. né? Isso. Luciana, deixa eu voltar aqui de novo. Ó. Chefe Kelly escreveu: já conheci a Luciana antes de vir morar no Chile. E a Maria poder trazer um projeto aqui. Assim, se joga aqui. Se joga muitos quilos de alimento no lixo, lá no Chile, ela está falando. E olha, eu já quero... Diga, querida. Com o maior prazer. Eu quero ver se agora eu consigo encampar uma campanha nacional para a gente combater o desperdício, ensinar outras pessoas a fazerem mesmo o que a gente faz. Conta comigo, se eu puder ajudar, com o maior prazer. Quero fazer muitos bancos de alimentos, ensinar pessoas a fazerem, né? O Roberto falou: falta de ética e transparência na sociedade corrói a dignidade humana. E eu já vou emendar com uma pergunta. A fome e a indiferença, Luciana, estão sempre juntos, né? Sempre juntos. Como tratar essa dor? Eu acho que só através da consciência mesmo, né? Realmente da consciência e da empatia, né? Eu acho que a gente não tem só os 5 sentidos, paladar, audição, a gente tem outros sentidos também. Para mim, a empatia é um sentido. É um sentido. Total. Que bom escutar isso. A gente olhar o outro e conseguir ter uma empatia como se fosse um sentido. Você não sente aqui? Você não sente o toque? Você não sente a agressão ou o amor? Então, por que a gente não consegue se colocar no papel do outro, né? Eu acho realmente que a gente tem que... Essa nossa política tem que mudar de uma vez por todas, que a gente tem que se expressar mais e melhor, né? Eu acho, por exemplo, agora os juízes, né, não permitiram baixar o salário do funcionalismo público, mas isso é um absurdo, porque assim, a gente não tem dinheiro para pagar todas as contas, o povo está lá com muita fome, com necessidade, então alguém tem que se sacrificar também. Então, o governo tem que dar o exemplo, né? Então, assim, e isso tem que ser ensinado nas escolas, porque quantas crianças saem com 16 anos já sabendo votar, mas não entendem nada do que é o Brasil? Não sabem, porque não é ensinado, né? Então, a gente precisa rever a forma como a gente está no mundo. Como eu falei, mudar os paradigmas econômicos, políticos, educacionais, entender as coisas. Quer ver um exemplo? Economia. Economia quer dizer o quê? Oiko vem do grego. Casa, nomia, quer dizer normas. Economia significa as regras da casa. Então, como é que a gente tem um monte de político que não entende nada de economia e só faz aumentar o nosso buraco lá público, né? Política quer dizer polis, cidades felizes, né? Você imagina, nós temos 5.500 municípios, mais ou menos, né? Brasília está lá longe, mas o seu município é onde você mora. Por que a gente não está mais presente na Câmara dos Vereadores, que cuidam do quintal da sua cidade, né? A gente deveria ter essas práticas no nosso cotidiano, né? As cidades tinham que ter telhados verdes, aproveitar a água da chuva, né? Gente, vamos usar a inteligência em todos os segmentos, né? Tudo que a gente for fazer tem que ser mais inteligente, não pode ser mais o dinheiro pelo dinheiro, porque isso não nos sustenta, isso vai acabar acabando com o planeta, que não consegue nem mais ficar com esse consumo louco e imprudente e leviano. Então, assim, Lu, você é comunista? De jeito nenhum. Eu até falo no livro, né, assim, comunismo é o nós sem o eu, e o capitalismo selvagem é o eu sem o nós. Eu sou a favor do equilíbrio, do bom senso. Não tem problema ter uma pessoa mais rica do que a outra. Isso não tem problema, né? Contanto que não falte nada para ninguém, não é? Exatamente. A gente paga tanto imposto que a gente tem escola e saúde, a gente tem as mesmas condições para todos poderem galgar os degraus da vida que quiserem galgar, né? Mas a gente tem que
dar isso, pelo menos, né? Isso diminuiria muito a violência que a gente vive. Violência por todos os lados, né? Como eu falei. As pessoas... A fome, ela motiva isso, porque quem tem fome tem pressa, quem tem fome tem prioridade, né? E os atos que refletem no corpo de uma pessoa com fome, você não pode julgar uma pessoa com fome, Não gente. pode, eu falo Um pai que quer alimentar um filho, não pode. Eu falo, né? Imagina você sendo adolescente lá com carência de tudo. Talvez você não fosse roubar um relógio, a gente não sabe. Não sabe. Não estou defendendo ladrão, mas que eu sei que a nossa sociedade é ladra também, dentro do sistema dela, ela é. Então a gente tem que procurar realmente inteligência, equilíbrio, ordem, não uma ordem autoritária, uma ordem que uma coisa leva a outra de uma forma construtiva, né? Que não seja algo caótico, que se cada um puxa o barco para um lado, ele não vai para lugar nenhum. Vai ficar girando. Exato. Ou se você está indo para um lugar ruim e não mudar o rumo, você vai para um lugar ruim. Então, assim, a nossa inteligência é que faz a gente levar o barco para onde ele tem que ir, né? Depende de nós. Sim. Luciana, vou voltar de novo aqui para as perguntas. A Paty Lima escreveu: a ONG que eu trabalho é beneficiada com as doações do Banco de Alimentos, além de formação para a equipe de cozinha e educadora da oficina de culinária, que multiplica a formação com crianças. Gratidão. Nós do Formiguinhas também, pessoal, o Formiguinhas recebeu 1.323 cestas do Banco de Alimentos. Eu estou aqui para agradecer isso. 1.000 já foram entregues, ainda vamos receber 323. Gente, é muito expressivo. É muito expressivo. Tudo que o Banco de Alimentos faz é grande, mas fiquem sabendo que a fome ainda é maior. Sim. Não é, Lu? Exato, assim, a gente agradece muito a todas as doações que a gente recebe, porque essas doações vão se converter na prestação dos serviços que a gente traz, seja doando alimentos, seja fazendo educação nutricional, que é muito importante também, ensinando a utilizar integralmente os alimentos para não haver o segundo desperdício. Não tinha que ser matéria em escola, você não acha? Com certeza. Educação alimentar, reaproveitamento dos alimentos? Nossa! Por isso que eu falo assim, mudar paradigmas. A política tem que servir e não ser servida. Economia precisa incluir todos, não pode ser só para alguns. Tem que incluir a necessidade básica de todos. Educação, matemática, física, química é importante? É. Mas cadê ensinar a pessoa a lidar com os seus sentimentos? Cadê entender como funciona o corpo humano? A gente não sabe, né? Cadê entender a solidariedade? Cadê ensinar a criança a reciclar o lixo dentro de casa? Eu recebo amigos aqui do meu filho mais novo, eu tenho um temporão, tem 17 anos, né? Aí eu reciclo tudo desde que eu me entendo por gente. Acho que o dia que eu morrer, se juntasse tudo que eu reciclo, eu ia dar uma montanha, porque a gente produz muito lixo, né? E eu falo para os amigos dele, pessoal, isso é aqui, aquilo é ali. Mãe, que vergonha. Filho, vergonha é eles com essa idade não saberem qual é o papel deles dentro da sociedade, meu filho, né? Então, assim, é Formiguinha. Eu acho o nome lindo de vocês, da Liz, Formiguinha. Eu também eu fiz um projeto de educação também, o nome dele é Alimentando a Transformação Social, mas de grão em grão a gente muda o mundo pela educação, então, de grão em grão, mas quanto mais grãos, maior vai ser essa mudança. Então, vamos nos unir, né? Vamos nos dar as mãos, vamos fazer o trabalho crescer, não só meu, como de outras ONGs também. Doar é importante. Quando alguém doa algo, nossa, R$20 faz diferença. Você imagina, 1.000 pessoas doando R$9 por mês, dá R$90.000. Assim, isso é uma ajuda muito grande para qualquer organização não governamental. Então, assim, doem. Às vezes, um brigadeiro que você deixa de comer, ou um almoço que você deixou de ir, mas doou para alguém, vai fazer a diferença. Então, a gente precisa realmente cuidar do nosso coletivo, né? Eu costumo dizer que a gente também tem... como se a gente fosse vamos supor que a gente morasse num prédio. O nosso apartamento é a nossa área privada. Só que a gente tem que passar pela área comum sempre. Então, a gente tem coletivo de qualquer maneira. Não tem como evitar mais isso. Esse olhar, você acredita que ele passa muito pela antroposofia? Da gente olhar como um todo? Olha, a antroposofia, assim, eu me encontrei com a antroposofia e me apaixonei. Porque, assim, eu sempre quis entender tudo, né? E a antroposofia me trouxe esse olhar espiritual para entender como nós realmente somos, né?
Nós somos espíritos na Terra e existe assim toda uma ciência que explica e comprova. Então isso para mim assim é muito bom para o meu autoentendimento, né? Mas eu acho que a gente tem medicina antroposófica, né? Tem uma série de atitudes antroposóficas que elas são muito mais assim humanizadas, né? Do que outras que a gente encontra por aí. Então eu sou fãzoca da antroposofia, amo a antroposofia, para mim me explica muita coisa. E eu acho que as pessoas poderiam conhecer mais também, que elas iam se entender mais e melhor, né? Como eu Eu falei. conheci a antroposofia através do Rudolf Steiner. Tem uma escola aqui em São Paulo que eu tive o prazer de fazer um filme para eles, eu como diretor. Ah, que Da legal! academia que eles estão fazendo a faculdade Rudolf Steiner. Isso tem uns 3, 4 anos. Que eu Maravilha! conhecia, mas não tinha praticado, não tinha estudado. E quando eu cheguei lá, gente, eu nunca gravei nada tão contemplativo. Eu mais olhava e absorvia de que trabalhava. Foi incrível. E fui estudar um pouquinho, ler mais sobre antroposofia depois desse trabalho. E me apaixonei. E também essa solução que é isso que você fala. É o olhar do todo, a compreensão do eu, a aceitação das suas habilidades, a conexão com o outro, tudo isso, o respeito, né? Na antroposofia, acho que é mais respeito, entendimento. Mas vou voltar aqui. Violeta Elis, que é uma ONG incrível, que é da Elisângela, lá no Morro da Mandioca, feito formiguinhas, já fez doação lá, sempre faz lá com as cestas básicas. Essa mulher, pense numa mulher porreta arretada, dona Luciana, ela tem, na casa dela, ela montou, ela doou a ONG dela. Ela doou a casa para se formar ONG. Mulher de situação de risco, violência dos companheiros. Ela liga para a delegacia, tem uma companheira, uma amiga nossa que está sendo maltratada e espancada pelo marido. A polícia não vai lá. Quem que vai tirar as mulheres da casa? Ela. Ela vai, ela tira as mulheres, ela tira os filhos e leva para a casa dela, que é a ONG. Então, se vocês puderem conhecer, pessoal, está fixado. Violeta Elis. Coisa linda o trabalho dessa mulher. Minha amiga, um cheiro para você. Parabéns, Violeta. Parabéns mesmo. Você tem muita coragem, muito amor, muita perseverança. Parabéns mesmo, viu? Tem que ter mais pessoas como você no mundo. Isso aí. A Madê, já embaixo do Violeta Elis, a Madê é uma diretora de cinema aqui de São Paulo, do audiovisual, das mais sensíveis e engajadas. Tem outro projeto que chama Corona na Quebrada. Tá levando educação, mentoria para quebrada, para olha, gente, só gente linda aqui hoje, viu? Ai, que linda. Agora eu quero falar, desculpa, Lu. Não. Vamos falar disso aqui? Vamos. Porque o tempinho tá acabando. Vamos. Eu achei demais essa iniciativa. Fala um pouco, Lu. Não, então, a gente está dizendo aquilo que eu comentei com você, né? Às vezes você deixa de comprar uma pipoca, né? E você doa aquele valor para o banco de alimentos. E é isso que a gente está ensinando as pessoas, que ao mesmo tempo que a gente está pedindo doações, que a gente é uma organização não governamental, que não tem convênio com o governo público, nem na esfera municipal, nem federal, nem estadual. Então, a gente realmente precisa de doações para sobreviver, fazer nosso trabalho. Você veja, deixando de ir no cinema e comendo uma pipoca, você consegue doar R$20 por mês para a gente, para nós faz muita diferença. Então, é isso. Incrível, eu achei. Nós alimentamos, está escrito aí, né? Mais de 20 deixa eu virar aqui. Isso. Que antes do Covid, a gente trabalhava com a colheita urbana, como vocês sabem, pegando de onde sobra, entregando onde falta, né? E a gente atende a 42 entidades, que por sua vez atendem a 22.500 pessoas continuamente, todos os dias, né? Por isso que está dizendo ali, ajuda a alimentar mais do que 20 mil pessoas por dia, continuamente. Mas agora, com o Covid, a gente conseguiu impactar mais de 700 mil pessoas, né? Até o dia 30 de junho. Vamos ver agora como é que a gente vai fechar o mês de julho. Então, é por isso que estava aquele dado lá. Ajude a alimentar mais de 20 mil pessoas continuamente. E, gente, olha só, eu sou um grande apaixonado, entusiasta pelo projeto Médicos Sem Fronteiras. Eu acho que eu já sou um incentivador, desse doador mensal do Médicos Sem Fronteira há mais de 10 anos. E quando eu vi esse post aqui, falando desses R$20 por mês, eu fiquei tão encantado em não fazer nada esporádico, mas que isso entre no meu planejamento e que eu consiga fazer isso todo mês. E, gente,
É isso. Não vai sangrar pessoas, Exato, amores. Não vai exato, sangrar. Hugo, exato. E para a organização que está recebendo, é muito importante que, como eu dei aquele exemplo, né? Se 1.000 pessoas doassem R$ 9, R$ 10 por mês, é R$ 100.000 por mês, né? Se doassem R$ 20, seria a mesma coisa. R$ 20, 5.000 pessoas, mesmo 100.000, né? Então, assim, olha como é importante para a organização ela pulverizar, ter muitos doadores que doem pouco, mas doem sempre. Até Isso. porque quando ela depende de um doador só, aquele doador ele pode ir embora, pode ter uma dor de barriga, pode mudar a administração da empresa, né? Então, para a organização é muito importante ter muitos doadores que possam doar pouco, mas que doem recorrentemente, Sempre. sabe? Isso. Todo mês coloque lá R$ 20, se puder colocar 40, se puder colocar 50. É realmente muito importante, muito mesmo. Eu queria ler um trecho aqui do seu livro. Mais um aqui, que eu acho incrível. Estava Enquanto separado, ó. você vai procurando aí, tem a Já Violeta, tá. né? Tem Ah. a Violeta aqui, ó. Não, então, eu queria dizer para ela que eu vou muitas quebradas também e que eu reverencio muitas pessoas como ela que fazem um trabalho incrível lá dentro. Mulheres fortes, mulheres que têm que estar à frente. E nós, homens, temos que ter o papel de praticar o lugar de escuta, meninos, e ajudar essas mulheres. Que fofo. Viu? Vamos lá, ó. Quando penso em inteligência social, penso de outra maneira, que seja expandida para a sociedade de uma forma ampla, com todas as camadas ou partes que a compõem, integradas e correlacionadas conscientemente, no intuito de criar um tecido social saudável para todos o que integrem. Tecido social. Gente, quando eu li isso aqui, sabe, o coração enche assim de Vamos esperança. fazer um filme, Hugo. Eu acho, conte comigo. Made, vamos fazer um filme do Banco de Alimentos, um doc? Eu acho. Não, de inteligência social. Ótimo. Esse livro maravilhoso. Vamos fazer um doc. Fica o desafio. Fica o desafio. Você já tem diretor, roteirista, equipe. Agora o passo mais complicado. A gestão criativa e de inteligência. Isso tem de sobra. Então vamos fazer. Tá lacrado, tá gravado aqui, né, gente? Vamos, Made. A capa aí eu vou mostrar aqui também, né? É uma árvore, né? Onde a copa da árvore são as digitais das pessoas, né? Que o somatório das pessoas vão formar a sociedade, que vai dizer se as pessoas vão ter o que comer ou não, né? Se essa sociedade vai dar frutos ou não. Então, isso que quer dizer a capa desse livro, né? E é isso, gente. A gente está com tudo nas próprias mãos, é só a gente fazer. Isso. E ao mesmo tempo esse desafio enorme, né, que é fazer, mas a gente consegue. Consegue, minha amiga, e a gente vai construindo pontos como Violeta Elis, Formiguinha, Amadê com Corona da Quebrada. E olhe, desafio dado, aceito e com compromisso, né, Amadê? Vamos fazer sim o filme do seu livro Inteligência Social. Vamos falar mais e vamos executar. Instagram colocou o reloginho na minha cabeça, tá? Que já vai acabar a nossa live de sexta-feira. Em nome do Formiguinhas, eu quero agradecer muito, mas muito, Luciana, tudo que você vem fazendo desde 98. Gente, não há nada mais exponencial, não há nada maior, humano, digno de falar assim, feito por ser humano, por um ser humano. Ser humano é isso, é entendimento, ser humano é respeito, ser humano é ação. E o ser humano é feminino, originariamente feminino. Começamos com mulheres na liderança. Não podemos perder essa essência. O Xingu faz isso há muito tempo. E lá estão se organizando. Mulheres na frente, líderes. E nós, homens, ajudando. Homens. Falei até errado singular, porque perto de uma mulher, todo homem é singular. E a mulher sempre vai ser plural. Mas, olha, parabéns pelo seu trabalho. A Liz é linda, por dentro e por fora. Que a gente possa estar cada vez mais juntos e fazer esse trabalho cada vez maior no Brasil inteiro. No Xingu, lá no Sul. Não tem que ter índio passando fome, morrendo. Não tem que ter terra devastada. Não tem que ter nada. Isso tudo é desinteligência. Nosso Brasil é maravilhoso. Tem que ser cuidado, né? Integrado. Todos nós somos lindos, merecemos amor, viver bem, né? E é isso. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Imagina, ó, o livro, estou perguntando, gente, o livro eu comprei na plataforma da Americanas Digital, tá? Na Americanas Digital vocês compram o livro. E para encerrar, em nome do Formiguinhas, Luciana, obrigado pelo Banco de Alimentos e obrigado por você existir, mulher. Obrigado.
Muito obrigado. Um cheiro no seu coração. Fique bem, fique em paz. Obrigada. Lindo. Tchau. Tchau.